A gente começou semana passada uma nova série de mensagens chamada Além do Princípio do Ter, onde a gente está explorando como o Evangelho de Jesus ele nos desafia a uma nova forma de nos relacionarmos com o dinheiro e com os bens que temos. E na semana passada nós falamos sobre a necessidade de um novo propósito em relação ao dinheiro. Hoje nós vamos aprofundar essa reflexão para a gente descobrir como que o dinheiro se relaciona com a justiça. No texto de Lucas 16, Jesus conta uma história que confronta diretamente a maneira como nós lidamos com as riquezas no nosso tempo, e com o nosso tempo e principalmente com as pessoas ao nosso redor. É a parábola do rico e do Lázaro, que mostra para a gente não só a realidade da vida após a morte, mas também a urgência de nós vivermos de acordo com a justiça de Deus hoje, no aqui e no agora. Então, eu quero convidar você a abrir teu coração, tua mente para a palavra de Deus, que nós possamos ser desafiados para irmos além do princípio do ter e para a gente poder viver uma vida que reflita a justiça, o amor e a graça de Jesus. Então vamos juntos? Vamos ler então Lucas 16, do 19 ao 31. Lucas 16, 19 a 31. Pedir para o Aba fazer essa leitura. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentas, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se que você recebeu os seus bens durante a vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar de novo? Orar também pela Josi, né, que não está muito bem. Mas acho que está tudo controlado. Pai, Tua palavra foi lida. Eu peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração, à nossa mente. Ajuda a gente, ó Pai, a se concentrar, a entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Abençoe também a Josi, meu Deus, que ela possa ficar bem, que ela possa ser restaurada, meu Pai, na saúde, no corpo, e que o Senhor possa também estar socorrendo, meu Pai, a Tua filha. Fica com todos nós e transforma a nossa vida, meu Pai, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Tudo bem, Josi? Tranquilo? Tá bom. Então vamos lá.
Então, em primeiro lugar, qual é a relação entre riqueza e justiça? Jesus conta essa parábola e ele traça um contraste claro entre esses dois personagens, o homem rico e Lázaro. O homem rico, ele se veste de púrpura, né, de uma roupa cara, enquanto Lázaro está coberto de feridas. O homem rico, ele se banqueteia com luxo, ostentação, enquanto Lázaro deseja comer o resto, as migalhas que caem da mesa do rico. O homem rico vive cercado de conforto, enquanto Lázaro está cercado de cães, que naquela cultura eram animais impuros. Então são duas realidades completamente opostas. De um lado a gente tem abundância e do outro lado a gente tem miséria. E o que separa essas duas realidades é algo aparentemente simples, que é o quê? A porta da casa do homem rico. Porém, após a morte, ocorre uma inversão radical. O rico se encontra em tormentos, clamando por uma gota d'água, enquanto Lázaro desfruta de consolo e saciedade no seio de Abraão. Agora a separação entre eles não é mais simplesmente uma porta, é esse grande abismo que ninguém consegue transpor. Então isso leva a uma pergunta crucial para a gente, que é o seguinte: o que criou esse abismo? O rico, mesmo no tormento, vocês percebem que ele tenta manter a postura dele de superioridade? Ele está vendo Lázaro e Abraão, mas ele só se dirige a Abraão, como se ele ignorasse Lázaro. E aí ele fala com Abraão, ordenando, ou pedindo, para que Abraão ordene, na verdade, a Lázaro, para que Lázaro traga água e mate a sede dele. Então, ou seja, ele ainda se considera superior a Lázaro, porque ele espera que Lázaro vá lá e sirva a ele. E aqui que está a chave do problema. O abismo não é só físico ou social. O abismo está no coração do homem rico. Ele nunca se viu como alguém igual a Lázaro. E mesmo no inferno, ele continua preso à sua autoimagem de superioridade. Percebe isso? Então, como bem observou o teólogo Rob Bell, ele fala assim: ele não mudou, apesar da morte, do tormento, da agonia, ele ainda está ligado à velha hierarquia, ele ainda se julga melhor. O rico não foi para o inferno por desobedecer uma regra moral, uma regra religiosa específica. Ele foi para o inferno porque durante a sua vida, ele construiu esse inferno ao seu redor. Como? Vivendo de uma maneira autocentrada e indiferente ao sofrimento alheio. Então tem um comentarista bíblico que fala assim: na história do rico e de Lázaro, Jesus não disse que o rico estava explorando o pobre mendigo. Ele apenas mostra que o tal homem simplesmente não se importava com o mendigo doente que jazia diante do seu portão. Percebe? Ele não estava explorando o cara, mas ele não ligava para ele. E aí eu lembrei do C.S. Lewis, quando ele escreve O Grande Abismo, que é uma ficção, que é uma referência, esse abismo, essa parábola. O Lewis retrata o inferno como uma cidade enorme, uma cidade sombria, e uma cidade muito vazia, onde as pessoas estavam sempre se afastando umas das outras. Por quê? Porque elas não conseguiam ficar juntas. Então elas estavam sempre brigando, cheias de ressentimento, egoístas. E aí no inferno bastava você imaginar que uma casa e a casa aparecia. Então eles estavam sempre criando novas casas e se mudando porque eles não conseguiam ter vizinhos. O homem rico da parábola personifica essa realidade. Ele viveu de uma maneira isolada no seu próprio mundo, e aí após a morte, Deus permitiu que ele continuasse vivendo do jeito que ele escolheu, ou seja, apenas para si mesmo, ele está sozinho. Parece que o homem rico da parábola, ele seguiu aquela máxima do Jean Paul Sartre, o inferno são os outros, não é isso? No sentido de que
por Sartre, né, o inferno é a presença dos outros que nos julgam e nos limitam. O inferno verdadeiro está na solidão da existência autocentrada, na qual o indivíduo se fecha para si mesmo, distanciando-se dos outros e de Deus. E como é interessante, como que isso tem a ver, inclusive, com nossos dias de hoje, porque a gente vive hoje numa realidade que, embora as pessoas estejam hiperconectadas através da tecnologia, elas continuam cada vez mais isoladas nas suas bolhas individuais. E aí elas vão criando também, né, de um jeito tecnológico, esse inferno ao seu redor. E aí o outro filósofo, que é o Byung-Chul Han, ele vai chamar isso de um inferno do igual, porque você só se relaciona com quem é igual a você, com quem pensa igual a você, com quem gosta das mesmas coisas que você. O diferente a gente não consegue mais conviver. E como é interessante que o céu é o oposto disso. Por quê? Porque o céu é o lugar da comunhão, onde ninguém fica sozinho. Lázaro no seio de Abraão, essa palavra, esse termo seio de Abraão, ele significa a família. Lázaro está junto da família, Lázaro está cercado de comunidade, né? A distorção da justiça, portanto, começa no coração humano, quando nós permitimos que o egoísmo, a indiferença, a falsa superioridade nos afastem do amor ao próximo e do amor a Deus. E aí tem um comentarista bíblico que vai falar assim: se Deus abençoou você com as coisas boas dessa terra, e você não quiser reparti-las com seus semelhantes, isso não é apenas sovinice, é injustiça. Então essa é a relação de riqueza e justiça. Viver só para si mesmo gera injustiça. Agora a gente tem que se perguntar o seguinte, esse é meu segundo ponto: por que o rico dificilmente consegue mudar? O cara morre e vai para o inferno e não muda. Por que isso acontece? É interessante que o homem rico, após a sua morte, pede que Abraão permita que Lázaro volte para alertar os seus irmãos sobre o lugar de tormento que ele se encontra. Mas o que Abraão responde para ele? Eles têm Moisés e os profetas, escutem eles. E aí o homem rico insiste: não, se alguém dos mortos ressuscitar, né, eles vão ouvir. E aí de novo Abraão fala: não, se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. O que o texto está falando para a gente aqui? Vamos lembrar que não tinha o Novo Testamento, certo? O que tinha de escritura sagrada era o Antigo Testamento, correto? E como é que os judeus se referiam ao Antigo Testamento? Eles chamavam de Moisés e os profetas. Por quê? Porque as escrituras do Antigo Testamento, elas eram divididas em a lei, que era a Torá, que o autor era Moisés. Depois vinham os profetas, que para a gente, né, na nossa Bíblia, são o que a gente chama de os livros históricos: Josué, Juízes, os reis, Samuel, reis, os próprios profetas mesmo, né? Isaías, Ezequiel, Amós, Obadias. Eles eram os profetas. E tinham também os escritos, que eram os livros poéticos: Salmos, Provérbios, né? E esses escritos, eles continham tudo que era necessário para viver de acordo com a vontade de Deus, inclusive a responsabilidade de cuidar dos pobres e necessitados. Por quê? Porque ao longo da Bíblia a gente vê um Deus que se preocupa com a justiça social. Então o que fala lá na lei? A lei começa praticamente, né, com Gênesis, logo depois vem Êxodo. Os outros 4 livros vão falar desse êxodo do Egito e a chegada até a terra prometida. E o que é o êxodo, senão a libertação de um povo que estava escravizado, um povo que estava oprimido? Quando começa o livro do Êxodo, Deus fala: eu ouvi o clamor do meu povo, eu escutei o seu grito, né, na sua opressão. E aí ao longo da lei a gente vai ver que Deus começa a moldar esse povo para que quando eles entrassem na terra, eles não repetissem, eles não se identificassem com os opressores, que eram os egípcios, mas que eles fossem um povo diferente. Então você pega, por exemplo, Deuteronômio 15, onde Deus vai falar o seguinte: olha,
não fechem a mão para o pobre. Se você vê teu semelhante passando necessidade, ajude ele. Vai ter sempre pobre na terra, mas vocês são chamados para cuidarem desses pobres. E tem várias leis que garantiam uma justiça social. Então, por exemplo, o proprietário de terra, ele não podia, colher tudo. Quando ele estava colhendo, ele tinha que deixar um tanto para que o pobre pudesse ir lá e colher. É a lei da semeadura, né? Da respigadura, né? Que eles falavam, né? Que o pobre ia lá e ele colhia um tanto. Então você não podia assim ter o lucro total do que tua terra produziu. Você tinha que dividir com o necessitado. Aí depois é interessante que vai passando o tempo, e tem uma época da história do povo de Israel que eles ficam muito ricos, eles ficam muito prósperos. E aí você vê os profetas se levantando e falando contra as injustiças. Amós, Isaías, Ezequiel, eles falam contra a injustiça social. Tem um texto de Ezequiel 16 que é muito forte, que ele fala que Deus condenou Sodoma e Gomorra não só por conta da imoralidade sexual daquelas cidades. Talvez o motivo maior foi, na verdade, a injustiça social. Olha o que fala Ezequiel 16, 49 e 50, fala assim, ó: eis que esta foi a iniquidade da sua irmã Sodoma. Ela e as suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e prosperidade tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Foram arrogantes e fizeram abominação diante de mim. Ao ver isso, eu as removi daquele lugar. Então, em toda a Bíblia você vê Deus falando para a gente tomar cuidado do pobre e do necessitado. Te leio isso em Provérbios: quem oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas quem se compadece do necessitado honra a Deus. Você vê isso nos Salmos. Salmo 10, por exemplo, fala para Deus se levantar e defender o necessitado. Então, portanto, a relação entre riqueza e justiça é clara. Deus espera que aqueles que têm recursos usem para promover a justiça e aliviar o sofrimento dos vulneráveis. E aí é importante a gente pensar uma coisa: a riqueza em si não é condenada, mas o uso egoísta dela, a indiferença para com o necessitado. Tem um teólogo que fala assim, ó: está Deus engajado numa luta de classes? Uma pergunta: está Deus engajado numa luta de classes? Na verdade, os textos que estamos usando nunca afirmam que Deus ama mais o pobre que ao rico, porém estão constantemente fazendo menção ao fato de que Deus reabilita o pobre desprivilegiado. Deus não tem classes específicas por inimigos, porém Ele odeia e pune a injustiça e a negligência em relação aos pobres. Aí tem um outro teólogo que fala assim: Jesus, para assim dizer, não opta pelos pobres porque são melhores. Ou seja, vamos pensar nisso: pobreza não torna ninguém melhor, certo? Nem isso, pobreza não é virtude. Tampouco se situa ao lado deles porque rezam mais. Não é porque o cara está pobre, está necessitado, né, que ele vai clamar mais a Deus, e aí Deus vai ouvir porque ele está rezando mais. Não é isso. Na realidade, Deus, durante toda a história de Israel, e de maneira explícita em Jesus, opta pelos pobres porque a pobreza deles, de uma maneira ou de outra, é o resultado de atitudes e estruturas injustas. É contra essas estruturas que Deus se revolta. São as injustiças que Deus rejeita. Por causa disso, toma partido dos injustiçados. Estes, porém, no decorrer de toda a história, são primordialmente os pobres. Geralmente, quem é injustiçado são as pessoas pobres. Então, resumindo, a mensagem é consistente em todas as Escrituras. Deus está do lado dos oprimidos, espera que seu povo faça o mesmo. Mas a questão é: por que o homem rico não consegue mudar, mesmo depois de morto? A insistência do rico em enviar Lázaro para avisar os irmãos revela um padrão de descrença e resistência. Lembra que Jesus fala, que ele fala assim: pois o coração desse povo se tornou insensível,
De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. O problema do rico não é a falta de evidências, o problema do rico é que ele não escuta a voz de Deus. Sabe por quê? Provavelmente porque ele se tornou igual ao ídolo do coração dele. A Bíblia toda hora fala assim: se vocês não abandonarem os ídolos, vocês vão ficar igual aos ídolos. O ídolo, né? Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Tem nariz, mas não tem fôlego de vida. Se vocês continuarem tendo ídolos no coração, vocês vão ficar igual a esses ídolos. Vocês vão serem cegos, surdos. Vocês vão ter mãos e não vão conseguir trabalhar, fazer as coisas. Então isso significa que a injustiça social está conectada à surdez espiritual. O homem se tornou igual aos ídolos do coração dele. Provavelmente ele adorava o dinheiro, ele adorava o poder, ele adorava o status, ele adorava o conforto, a ostentação. E aí ele se tornou cego, se tornou surdo para o cara que estava na porta da casa dele. Então, de que maneira que a gente pode ter a justiça restaurada? Esse é meu terceiro e último ponto. Como a justiça pode ser restaurada? Será que a justiça então se resume a distribuir dinheiro aos pobres? É isso que Deus espera da gente? Se for isso, Bill Gates está muito bem, né? Semana passada saiu uma reportagem da BBC que falou que o Bill Gates já distribuiu, já doou mais de 100 bilhões de dólares para caridade. Se foi isso, o Bill Gates está ok com Deus, né? Da mesma forma, tem uma religião da Índia muito interessante, a religião Sikh. Já viu aqueles caras da Índia que tem um turbante colorido, um barbão? São Sikhs. O templo principal deles serve diariamente mais de 100 mil refeições gratuitas por dia. 100 mil refeições por dia. É um grande refeitório o templo deles. Eu não estou aqui para julgar ninguém, tá? Essas ações são admiráveis. Mas será que é disso que Jesus está falando na parábola? Eu acho que não. Porque a questão central da história não é sobre doações impessoais ou grandes gestos de caridade, mas sobre responsabilidade pessoal do rico em relação a Lázaro. O problema não era falta de dinheiro, mas falta de compaixão. O rico não via Lázaro como um ser humano digno de atenção. O cara estava na porta da casa dele, mas ele não enxergava. O lance aqui não era tipo, sei lá, o rico podia doar dinheiro para um monte de gente sem nunca olhar para as pessoas. Mas a questão não é essa. É que tinha um cara na porta da casa dele que estava lá todo dia. Todo dia alguém deixava aquele homem lá. Abraão, no final da parábola, diz que os irmãos do rico precisavam ouvir Moisés e os profetas, ou seja, as escrituras. E nas escrituras fala sobre o homem justo. Quem é o justo? O justo é aquele que se dispõe a ficar em desvantagem para que a comunidade tenha vantagem. O ímpio ou injusto é aquele que busca vantagem para si mesmo, mesmo que isso cause desvantagem para os outros. Então, quando a gente vê essa inversão do outro lado, né, depois da morte, onde o rico e o Lázaro trocam de lugar, o que a gente está vendo? A gente está vendo a justiça de Deus sendo estabelecida. E presta atenção nisso, não é karma, onde a ideia aqui não é de karma, onde as dificuldades, né, sei lá, o rico agora vai passar um monte de dificuldade para poder evoluir, né? E o Lázaro suportou as aflições, agora ele está evoluído, então ele está num outro lado, né, do outro mundo, numa vibração diferente. Não é isso que está acontecendo, porque o texto não fala de reencarnação. Pelo contrário, o texto fala de vida e julgamento. A gente só vive uma vez, depois a gente é julgado.
O rico não é condenado porque ele não acumulou boas ações. A justiça de Deus não é um sistema impessoal de causa e efeito. O que está acontecendo aqui é o seguinte: a justiça de Deus é sempre pessoal. E aí, como disse Ana no seu cântico, né? Deus é aquele que levanta o humilde e humilha o poderoso. É o que a Maria falou no Magnificat, que a gente leu no começo do culto. Deus derruba o soberbo e exalta os humildes. Deus despede os ricos vazios e farta de bens o faminto. Só que eu fiquei pensando o seguinte: tá, mas como é que fica a gente? Porque diante de Deus todos nós somos injustos, todos nós somos ímpios. Nós somos egoístas, nós somos avarentos, nós somos indiferentes. Como é que a gente pode ser salvo? Como é que a justiça pode ser restaurada em nós? E a resposta está em Jesus. Jesus é o verdadeiro justo, aquele que se colocou em desvantagem para que nós que somos injustos pudéssemos ficar em vantagem. Jesus é o verdadeiro rico, como eu falei semana passada, né? Porque ele voluntariamente se fez pobre para que através da pobreza dele nós fôssemos enriquecidos. Interessante, né? Na cruz, Jesus vai para o inferno e sofre os tormentos do inferno. Por isso que desde quando ele está sendo crucificado, ele tem sede, igual o homem rico da parábola, para que nós pudéssemos sermos saciados. E ele fez tudo isso por nós, não para que nós nos tornássemos heróis da caridade, mas para que nós nos tornássemos instrumentos da justiça dele no mundo. Então o que a gente deve fazer? Você não precisa doar toda a tua riqueza para os pobres para você poder agradar a Deus. A questão não é essa. A justiça que Deus espera de nós não é sobre grandes gestos impessoais, mas sobre pequenos atos de amor e compaixão pessoais. É como dizia a Madre Teresa de Calcutá, né? Não podemos fazer grandes coisas, mas podemos fazer pequenas coisas com grande amor. Então, que tal se a gente começasse a enxergar as necessidades ao nosso redor? Então, estou caminhando para o final. Qual que é a aplicação para a gente? Qual é o Lázaro que está na tua porta? Deus não espera que você salve um monte de gente, mas talvez tenha uma pessoa que você consiga salvar, entendeu? Um parente, um vizinho, um familiar, um desconhecido, alguém que precisa de ajuda. É só uma pessoa só, mas que você vê todo dia, que você tem contato, sabe? É você não ignorar essa pessoa, mas você se envolver com compaixão para aquela pessoa. Então é a responsabilidade pessoal. Justiça não é só sobre dar dinheiro, mas sobre se importar verdadeiramente com as pessoas. Então a gente tem que se perguntar: como é que eu posso usar os meus recursos, o meu tempo, o meu talento, a minha habilidade, meus contatos para abençoar as pessoas? E lembre-se, a gente sempre tem que aplicar o Evangelho na nossa vida, porque senão vira um peso. Então não é que você é obrigado a fazer e você tem que fazer, senão, não é isso. A gente tem que inverter a coisa. Deus já fez por mim, agora eu posso fazer pelos outros também, porque Ele já me salvou, sabe? Não é que tua salvação depende de se você vai fazer isso ou não, mas porque Ele me salvou, porque Ele me justificou, porque Ele me saciou, eu também posso saciar outros. Então a conclusão é: a justiça de Deus se manifesta quando nós nos importamos verdadeiramente com as pessoas ao nosso redor. Então, ao olharmos para a parábola do rico Lázaro, somos confrontados com uma escolha: continuarmos vivendo em nosso próprio mundo, fechados, no nosso conforto, na nossa indiferença, ou abrir os nossos olhos, nosso coração para os Lázaros que estão à nossa porta. Que nós possamos juntos vivermos além do princípio do ter e abraçarmos o chamado de Deus para uma vida de propósito, justiça e transformação. Que hoje, ao sair daqui do culto, você possa construir pontes que vençam os abismos que você encontrar no teu caminho. Amém?